Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das cartas mais mal compreendidas do tarô. Sabe, muito além de ser só um símbolo de traição, o Sete de Espadas, na verdade, conta uma história. É uma jornada psicológica bem complexa que a mente faz depois de um conflito. É sobre inteligência, sobre proteção e sobre aquela linha bem fininha entre estratégia e auto-engano. Então, a grande questão que essa carta nos joga é exatamente essa. Em que ponto a nossa esperteza vira um escudo? A gente vai explorar juntos como a inteligência pode se tornar um mecanismo de defesa, sabe? Uma forma de navegar em águas turbulentas quando a confiança já foi para o espaço. Bem, a primeira parte da nossa jornada leva a gente para a origem dessa mentalidade. Porque, olha, isso não surge do nada, né? É uma resposta direta a um ambiente que, de repente, se tornou psicologicamente perigoso. Pensa assim, é como se a gente tivesse acabado de sair de uma tempestade. Essa mentalidade surge logo depois daquela travessia dos Seis de Espadas, sabe? A gente se afastou do conflito. Só que o solo ainda não está firme. A confiança foi quebrada e a mente chega à conclusão de que ser direto, ser vulnerável pode trazer mais prejuízo. E aí chegamos no ponto central, o conceito de astúcia defensiva. E veja bem, não estamos falando de maldade ou traição pura e simples. É sobre um uso estratégico da inteligência para se preservar. É a mente operando nos bastidores, omitindo uma informação aqui, contornando um confronto ali, porque o caminho direto parece um verdadeiro campo minado. Ok, agora vamos ver como é que essa inteligência defensiva se mostra no dia a dia, no comportamento e qual é a função psicológica dela. Sim, porque ela tem uma função necessária, ainda que seja só por um tempo. Olha só como essas coisas se conectam. A mente começa a calcular cada passo. Aquela reserva mental se instala, sabe? As decisões passam a ser tomadas de forma isolada e informações que são cruciais acabam sendo guardadas. A pessoa fica ótima em ler um ambiente, mas ao mesmo tempo ela cria uma desconexão. A segurança vira prioridade, mesmo que o preço seja transparência. E isso nos mostra uma função psíquica, que é vital. Esse estágio ensina a consciência a não ser ingênua. Pensa bem. Sem aprender essa lição de prudência, a mente poderia voltar para ambientes hostis sem nenhuma ferramenta para se proteger. É um mecanismo de sobrevivência, um jeito de garantir que os mesmos erros não se repitam. Mas toda defesa, se a gente mantém por tempo demais, pode virar uma prisão, né? Então, vamos agora para o lado sombrio dessa jornada. O que acontece quando esse mecanismo de proteção não é bem integrado e começa a se deteriorar? Aqui o conflito fica bem claro, né? De um lado, na sombra, a estratégia se corrompe e vira mentira. A cautela se transforma em manipulação. O escudo que antes protegia agora isola. Já em contraste, na versão integrada, na luz, a inteligência é usada com ética. O silêncio não é para enganar e os limites são protegidos sem destruir os vínculos. E essa sombra se manifesta de formas bem nítidas. A pessoa começa a fugir da responsabilidade, as omissões viram um padrão e, de um jeito mais sutil, ela passa a racionalizar as próprias escolhas que não são éticas. Tudo isso nasce, no fundo, de um medo profundo de ser vista como realmente é, com todas as falhas e vulnerabilidades. Felizmente, nenhuma sombra precisa ser permanente. Existe um caminho de volta, um caminho de transformação, um processo consciente para a gente pegar essa energia de fuga e transformar em uma força real. A integração começa como uma espécie de epifania. É quando a ficha cai, sabe? A consciência entende que, por mais genial que seja a estratégia, ela nunca vai preencher o vazio da falta de integridade. A sobrevivência deixa de ser o único objetivo. A ação ética se torna um novo norte. E esse processo se constrói em passos bem práticos. Primeiro, reconhecer que o comportamento é uma fuga. Depois, se questionar: essa estratégia ainda serve para alguma coisa boa? O terceiro passo é a escolha consciente pela integridade, mesmo que seja o caminho mais difícil. E aí, finalmente, essa energia toda se transforma em algo muito mais poderoso, o discernimento. E isso tudo nos leva ao estado final, ao estado evoluído dessa jornada. É onde a astúcia foi refinada, sabe? E se tornou uma ferramenta poderosa e, acima de tudo, ética. Essa frase aqui resume a transformação de um jeito perfeito. A energia que antes era usada para se esconder, agora é usada para ver com clareza. Para entender quando falar e quando calar, quando agir e quando esperar. Não é mais uma reação de medo, é uma escolha consciente. O resultado é uma mente que alcançou um equilíbrio notável. Ela sabe como se proteger, mas sem se trair no processo. Consegue planejar o futuro sem precisar manipular ninguém.
É capaz de colocar limites firmes sem ter que destruir relacionamentos importantes. Resumindo, a inteligência e a responsabilidade finalmente andam de mãos dadas. Então, para a gente sintetizar essa análise toda, o grande arco do Sete de Espadas é essa transição. É sair de uma postura reativa, de se esconder por proteção, para uma postura proativa, de escolher ativamente o discernimento ético como guia das ações. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Em que áreas da vida a mente talvez tenda a operar assim, nos bastidores? Em que situações a estratégia é usada como um escudo? E o que seria preciso para transformá-la em discernimento? As respostas para isso podem revelar um caminho bem profundo de integração para cada um de nós.